Você que é artista aí, eu tô percebendo que improvisação é a única arte que é arte. Nada, nada dá certo com a técnica. Nada dá certo com limitações. Nada dá certo com a técnica. Nada dá certo com regras na arte. Nada dá certo, cara. Pelo menos a arte que eu considero a mais pura, genuína e bonita. Nada dá certo quando você quer impor regras e fórmulas e limites pra arte. Eu peguei esse teclado aqui. Eu peguei esse teclado aqui. Tá bom. Eu peguei esse teclado aqui com o intuito de, é, de tocar as músicas que eu acho legal, que eu conheço. Tipo, trilha sonora de anime, trilha sonora de jogos que eu gosto muito, tipo Zelda, tipo essa aqui, ó. Opa! Opa! Errei dois, eu esqueci. Enfim, Sada Song. Enfim, cara, eu tentei. Eu tinha comprado esse teclado, na verdade, faz muito tempo atrás, mas eu tentei. Eu tentei aprender músicas normais, de Chopin e Mozart e essas coisas, e é muito difícil pra mim. É muito difícil. Aí eu pensei, cara, é uma merda, eu não sei tocar piano, eu sou horrível. E aí, cara, a vida toda, desde que eu peguei esse piano há muito tempo, eu fiquei tentando fazer isso. Eu não conseguia, aí eu desisti de tentar aprender mais, enfim, cara, não deu muito certo não. Só que... E aí eu só conseguia coisas muito pequenas. Eu só conseguia, com muito esforço, muita repetição, aprender cifras muito pequenas e simples. Até então que eu descobri que eu tentei esse ano simplesmente sair tocando. Sem mais nem menos. Só sair tocando e ver o que acontece. Sabe? E deu muito, mas muito mais certo do que eu tentando aprender cifras que já existem. Por quê? Porque essas cifras vêm de... Elas vêm de regras, né? Você tá usando uma arte para comunicar algo que outra pessoa criou. Você não tá criando de fato. E aí, pra mim, vira estudo, né? Vira programação, vira trabalho, vira faculdade, vira matemática. E tem esse argumento, né, de que música é pura matemática. Não sei não, cara. Não sei não. Qualquer arte é pura matemática, você vê. Roteiros são matemática. Começo, meio, fim, desenvolvimento de personagem e tudo mais. Mas se você pegar um roteiro que segue exatamente o arco de começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, é chato. É meio ruim. Não é tão legal quanto um bagulho que explora algo diferente. Sabe? O que eu tô falando é que quanto mais regras você impõe, quanto mais coisas você tenta copiar
e mais coisas você tenta se impor a própria arte, pior ela fica. Ela não vai ser sua arte de verdade. Se ela não tiver a sua própria identidade e ser criada sozinha. Porque aí eu comecei a tocar realmente bem. Bem naquelas, né? Obviamente eu tô tocando muito mal, eu não sei tocar. Só que é um resultado melhor do que eu quando tava tentando aprender as cifras. Tocando esse teclado. Quando tava tentando aprender as cifras. Sabe? Muito melhor. Resultados muito melhores. Muito melhores. Simplesmente tocando sem mais nem menos, tentando descobrir alguns acordes e sei lá, cara. Sabe, cara? Sabe? Muito, muito melhor. Bem melhor. Eu não sei se é só no teclado que isso faz sentido, mas talvez no violão seja mais difícil. Mas eu sei que se você tem mais ou menos o costume de fazer aquela arte, se você fizer improvisando, de certa forma, não é improvisar a palavra, é criando. Você criar, vai sair algo novo e decente, porque é do seu coração. Você está criando da sua mente. Mesmo que seja fortemente inspirada em coisas que estão no seu subconsciente, ainda é uma fusão de coisas da sua mente e não coisas que outras pessoas, regras que outras pessoas impuseram ou coisas que outras pessoas inventaram. Entende? Que é muito melhor. Eu não sei, eu não sou um especialista nisso, mas eu como artista, como escritor e como desenhista, eu acho que tudo vem melhor quando vem do seu âmago. E se você conseguiu se adequar às regras, legal, ótimo. Vai ser mais palpável para o público. Mas se você fez algo totalmente contra as regras e diferente e saiu só criando, é, fica único, fica você. Você tá se imprimindo numa folha de papel. É como se eu quisesse imprimir uma versão de mim num papel. Essa é a arte. Eu tô me imprimindo minha mente, meu coração, meu cérebro, meus pensamentos, meus instintos num papel. Só que quando uma pessoa bota você pra imprimir numa impressora, fazer um retrato seu numa impressora com vários limites, tipo, só pode esse papel com essas limitações, você não pode passar de certa margem e tal, vai cortar pedaços de você. E vai ficar faltando coisas, porque aquela impressora só é feita para certos tipos de impressões. O seu pode não ser o tipo de impressão. A sua impressão, seu retrato pode não ser o tipo de impressão que a impressora detecta. Então vai ficar faltando coisas, cores vão ficar erradas. Tudo porque são limitações que o mundo te impôs. O mundo da arte te impôs. Da arte te impôs. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Mas eu sei que existem limitações. Eu tenho que fazer muitas limitações. Eu não sei se isso está certo. Eu podia estar sendo mais porra louca, mas eu tô tentando fazer isso ficar rentável também. Quando eu escrevo minhas HQs. Pra eu conseguir. Porque eu quero escrever 1000 páginas e não vai ser suficiente. Mas não é
Não é palpável escrever 1000 páginas. Eu publicar um HQ de 1000 páginas. Só vou conseguir vender isso daqui a 1000 anos. Então eu tenho que cortar pedaços e cortar ideias e comprimir ideias, possivelmente deixando pior em qualidade e rushado e muito rápido e meio zoado certas partes do meu HQ. Porque eu tô cortando minhas ideias pra caber em 60, 50, 40 páginas. Porque, como eu queria 1 milhão de páginas pra desenhar o que eu quero. Pra falar a história que eu quero falar, cara. Como eu quero. Como eu sinto inveja de filmes e séries, porra! Séries que eles conseguem fazer cenas e 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 não poupam cenas porque séries são grandes. E não precisam comprimir nada. Basicamente, a minha HQ de 60 páginas seria uma cena de 5 minutos numa série. Juro por Deus. 10 minutos no máximo. É muito triste ter que fazer um arco inteiro em 10 minutos. Mas, enfim, cara, essas são as regras que a gente tem que expor às vezes. Se eu não tivesse me impondo essas regras, provavelmente minha HQ ia ficar melhor. Mas às vezes as regras são boas também porque você, porra, nem precisava dessa parte, podia ser melhor, vou diminuir essa parte pra ficar menor, aí você acaba, pra HQ ficar menor, e você acaba pensando, pera, diminuindo essa parte eu consigo até fazer uma ideia melhor. Não precisa ocupar tanto tempo de tela. Enfim, cara, é só uma perspectiva sobre a vida, em geral. Provavelmente eu tô errado, sabe? Mas eu acho que a arte é improviso. A arte é criar, a arte não é copiar. A única arte feita, eu acho que. Eu acho que é muito difícil você é, definir o que é arte. Tem toda essa discussão, mas eu não acho que nada seja arte. Eu acho que a arte é uma coisa que não existe de fato. É outra. A gente tem uma concepção meio errada de fato de arte. Porque é uma coisa que é muito difícil de ser definida. Não dá pra falar que o que é arte pra mim não é arte pra você. Não, é muito difícil fazer isso. Muito difícil. Mas eu acho que, pelo menos para mim, a concepção de arte é só aquilo que criou-se ali na hora. O que está sendo reproduzido não é arte. A não ser que tenha o input do artista novo. Então alguém recitando uma música do Chopin não é arte pra mim. Não é arte pra mim. A única momento que foi arte foi quando o Chopin tava reproduzindo aquelas músicas. Tava criando. A arte pra mim tem que vir de criação e não cópia. Cópia não pode ser arte. A arte tem que ser uma criação do seu âmago, do seu ser interior. Não a criação ou uma coisa. Aí você vai criar uma música baseada nas regras e nas estruturas e vai ser bom, mas não vai ter a alma que a música teria se fosse só simplesmente o instinto do artista, sabe? Eu não sei, essas são as minhas reflexões sobre arte.
Entendeu, cara? É isso. Eu não sei direito, mas eu acho que a arte vem da improvisação e da criação. Eu odeio regras, eu acho que todo artista odeia regras. A arte é um momento único onde você tá. Onde você precisa. Onde você tá livre de todas as regras idiotas que o mundo te propõe, porque o mundo é um monte de regra. Você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que arrumar a casa, tem que fazer isso e aquilo que você não quer pra, sei lá, sobreviver por algum motivo idiota, porque viver não faz sentido de qualquer forma. E a arte é o único momento que você consegue fazer o que você quer nesse mundo. E se você impor regras nisso, então não existe mais liberdade, mais criação, não existe mais coisas que você quer, não existe mais coisas que você gosta. Só um monte de estruturas, de coisas que você é forçado a fazer. É isso, cara. Muito obrigado por ter ouvido o Cacto Problema.